para ter uma vida morna. Nós somos chamados para ter uma vida no Espírito, uma vida que é apesar da circunstância. E a proclamação do Evangelho necessita de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não significa que tudo vai ir de acordo com a nossa vontade. Não significa que todos os dias vai ser aquela ilusão que a gente tem de dias maravilhosos, de respostas sobrenaturais. Mas o que vai determinar isso é um posicionamento interior de continuar apesar do que os nossos olhos veem. Continuar apesar do que o meu coração está sentindo, porque o seu coração é enganoso. O seu coração é enganoso, ele não glorifica a Deus quando ele não está sujeito ao Espírito Santo. Então, na maioria das vezes, quem segue o coração, ele vai estar sempre condicionado à circunstância. Ele vai estar sempre condicionado ao que os olhos veem, ao que o corpo sente, ao que a mente determina. E agindo dessa maneira, a tendência de nós cairmos nas ciladas de Satanás, a tendência de nós desanimarmos e olharmos para trás é muito grande. E eu tenho percebido isso no meu espírito. Muitas pessoas estão abandonando a fé nesses dias. Muitas pessoas estão abandonando o lugar que Deus colocou de honra, porque servir a Deus é uma honra. Você contemplar as coisas celestiais é uma honra. Você ser participante da vocação celestial é uma honra. Então, qual é a estratégia do diabo para que a gente olhe as coisas que realmente importam com desdém? É fazer com que a gente olhe as coisas como se fossem comuns. A gente olha a rotina e a gente torna ela comum. A gente, muitas das vezes, não tem expectativa do fluir de Deus em uma reunião simples. A gente se acostuma com os cultos, a gente se acostuma uns com os outros, a gente vai tratando isso comum, e isso acaba impedindo o fluir do Espírito Santo, bloqueando um próximo passo. Então, quando nós nos reunimos, seja em grande escala, pequena escala, 2 ou 3, a intenção é a mesma, ouvir Deus. A intenção é a mesma, esperar algo novo dele, esperar uma ação do Espírito Santo, ter expectativa em nosso coração sobre o que ele pode fazer de repente. Tá bom? Então sempre coloque isso no seu coração. Quando nós formos ministrar alguém, quando nós formos em alguma casa, tem que haver uma expectativa do que Deus possa fazer ali, através da palavra, através da adoração, através de uma imposição de mãos, através de uma profecia, através de uma palavra de conhecimento. A gente tem que criar essa expectativa e esse ambiente no comum, no cotidiano, na vida diária. Senão a gente vai tratar aquilo que é celestial, aquilo que é de grande valor, como algo comum e algo normal, e isso não vai trazer a glória de Deus. Amém? Então pense nisso. É um desafio você crer no sobrenatural. É um desafio você crer em milagres. É um desafio você acreditar que Deus pode fazer o que você não consegue, o que você não pode, o que para você é incapaz, mas Ele pode fazer e Ele quer fazer. Você tem que ter isso no seu coração. Não determinarmos nada como um bloqueio sobre o que Deus pode fazer. Tipo, eu vejo alguém dentro da minha casa e eu não creio mais que Deus possa fazer algo. A gente vai tratando comum, de tanto a gente orar e não ver os resultados visíveis. A nossa tendência é a gente esfriar o nosso coração e
e não criar mais essa expectativa de um de repente, de um movimento dos céus que pode alcançar alguém, que pode despertar no meio do caos uma conversão. Então, o nosso coração precisa estar sempre nisso. Deus está agindo e quer que a gente perceba isso. A glória dele enche toda a terra. O que falta são os nossos olhares verem isso. O que falta é a sensibilidade para o nosso espírito ouvir a parte dele, se movimentar segundo as ordenanças dele. E o que vai fazer toda a diferença é a gente estar conectado nessa fonte. São dias que a gente não pode se embriagar com a normalidade da vida. São dias da gente ponderar até aquilo que a gente ouve, quem a gente ouve, ou a quantidade daquilo que a gente ouve, porque o seu ouvir, às vezes, está te afastando de ouvir o Deus. A sua forma de ouvir talvez te afaste de ouvir a fonte, de ouvir aquele que fala com você. Então é muito sério, porque tem muitas vozes, são muitas informações que a gente tem recebido durante todo o dia. Ao mesmo tempo que as redes sociais, o YouTube, todo esse aparato de internet que a gente tem na palma da mão, na mesma proporção que isso pode nos abençoar, isso também pode nos fazer acomodados. Isso também pode nos fazer confortáveis, porque eu crio, ouço uma mensagem, ouço uma palavra e digo, isso é suficiente. Eu não crio essa expectativa de Deus para a minha vida pessoal. E a consequência é que eu também não crio expectativas na reunião coletiva. Então, às vezes é melhor você parar por um momento, ficar meia hora, 1 hora com Deus, do que você ouvir 3 horas de mensagem. Porque ali você vai receber uma palavra que ela vai movimentar dentro do seu interior. Essa palavra precisa mover a gente. O que é você caminhar por uma palavra? Primeiro, é você ouvir Deus. Eu tenho no corredor da minha casa impresso, eu imprimi esses dias, a palavra que movimenta a minha vida, a palavra que eu recebi no quarto, e eu tomei isso como um chamado de Deus. Todas as vezes que eu estou meio perdido, todas as vezes que eu estou desanimado, eu olho para aquela palavra e eu lembro que foi Deus que falou comigo. Eu ajoelhei, pouco tempo de conversão, e eu vi nitidamente os referenciais dos versículos. Eu anotei, se não me engano, 5 textos. Por exemplo, Provérbios 2, versículo 3. Eu não abri e lia, eu anotei sequencialmente. E depois eu fui abrindo e anotando, e ali veio uma frase. Eu ouvi uma formulação da voz de Deus. Então, o que nós como discípulos precisamos? De uma palavra para movimentar a nossa vida. Sempre a gente vai ser desafiado por essa palavra. Porque, como eu falei ontem, o comum mesmo não é bom para a gente. Então, pense nisso, a sua rotina, ela às vezes vai te trazer acomodação. Então, procure estar com pessoas diferentes, procure sair de uma rotina de vida em que a gente faz sempre as mesmas coisas, mas não tem resultados. Albert Einstein fala que insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Para você ter resultado diferente é necessário uma postura diferente. É necessário você sair de certos ambientes, deixar de ouvir certas coisas, parar para entender certas coisas e respeitar os processos de Deus. Então, a palavra de destino, a gente precisa disso. Eu tenho aqui 4 coisas que você não consegue, sem essas 4 coisas você não consegue construir seu futuro. A primeira é essa, uma palavra de destino. As palavras proféticas sobre nós são fundamentais para a nossa jornada. 1 Timóteo fala sobre isso, 1 Timóteo 1,18.
rapidamente. Paulo falando, para Timóteo: dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, trava o bom combate, conservando a fé e uma boa consciência. Pois alguns, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Então aqui Paulo está falando, orientando Timóteo, que ele deveria levar em consideração as profecias que foram direcionadas a respeito dele. Ou seja, isso não dizia de um texto bíblico específico ou de um Salmos, mas isso fala de uma palavra que ele recebeu de alguém, porque profecia é dada, entregue por alguém, e tinha a ver a respeito dele. Então, o que é profecia? Profecia é um sentimento de Deus, como se o profeta ouvisse o coração de Deus e transmitisse aquela intenção de Deus para aquela pessoa. E essa pessoa, recebendo essa palavra, ela tem duas opções: ou ela se posiciona nela ou ela rejeita. Que Paulo está falando, muitos que não conservaram a fé, não conservaram a boa consciência, alguns rejeitaram a profecia e acabaram naufragando na fé. Você vai ver muitas pessoas nessa caminhada começando, mas não terminando. Eu já vi, durante esses 15 anos, muitas pessoas se desviando da fé, muitas pessoas se afastando do caminho. E um dos motivos é esse: não guardar a palavra que Deus fala ao seu respeito. Pode vir diretamente no quarto, por isso que eu sempre falo, ore com um caderno, ore com algo que você possa anotar o que Deus está te direcionando. E outra, quando alguém te entregar uma palavra, anote, as profecias, a palavra, às vezes numa imposição de mãos aqui no final do culto, numa oração, você percebe que Deus falou algo no seu espírito. Numa pregação, você percebe que Deus falou algo no seu espírito. Você anota e caminha sobre essa palavra. Então nós precisamos andar por essa palavra na nossa jornada. Outra coisa é descobrir os dons. Os dons são indispensáveis, pois ferramentas pelas quais nós podemos nos mover na expansão do reino de Deus. A Bíblia fala que a gente precisa pedir os dons ao Senhor. A gente precisa desejar os dons. A gente precisa pedir ao Senhor os melhores dons, principalmente o de profetizar. Então, se a gente não desejar, se a gente achar que a gente pode viver uma vida espiritual sem a capacitação de dons, sem o empoderamento do Espírito Santo, a gente não vai buscar. Como eu falei, o espírito do medo, ele nos bloqueia até em buscar a Deus, porque nós fomos bloqueados talvez por sermos manipulados algum dia, ou por ver manipulações, ou por ver as pessoas desdenhando daquilo que é celestial. Hoje em dia está muito em moda, você vê pessoas usando de arte para desdenhar das coisas de Deus, principalmente os pentecostais. Tem personagens de pastores interpretando um personagem, desdenhando do que é talvez algo tão necessário que são os dons no Espírito Santo. Quando os dons se manifestam, Deus ele faz da maneira que lhe apraz. Cada um recebe de uma maneira. Então, se você vê um irmão pulando, um irmão gritando, não condene isso. Da mesma forma, a gente não pode fechar o coração para receber um toque do Espírito, ou quem sabe até Deus querer tocar em nós e de alguma maneira atingir a nossa carne. Porque de fato, quando a glória de Deus ela vem, meu irmão, a nossa carne não resiste. Vem o toque do Espírito, vem o poder do Espírito Santo, a gente acaba não resistindo a essa presença. E você pode cair, você pode tremer, você pode chorar, você pode gritar. Então são várias ações
E a gente precisa estar aberto, né, para esse movimento dos dons na igreja, nas reuniões, no meio da congregação, porque isso vai trazer vida para o corpo. Os dons são para o corpo, né? Não é para o indivíduo. Deus não me deu dom para mim, né? Deus não deu dom para a gente encaixotar e guardar isso como uma ferramenta para a minha glória. Não, é para a gente compartilhar, é para a gente expandir, é para a gente impor as mãos, abençoar. Se todos tivessem essa expectativa do movimento de Deus nas reuniões, de Deus me empoderar para me usar nas reuniões, nós já estaríamos com um quádruplo de pessoas aqui nas reuniões. Você pode ter certeza, porque os incrédulos percebem quando Deus se manifesta. E muitos vão glorificar a Deus por ver essas ações do Espírito Santo. Amém? Então os dons são fundamentais. Outra coisa é um espírito de fé. Sem fé não é possível construir o futuro. Os espias que não tiveram espírito de fé não puderam fazer parte da construção daquela terra, mas Josué e Caleb sim. Então o que se espera de uma equipe de obreiros, de um corpo diaconal? São pessoas, homens e mulheres de fé, né? E fé tem a ver com a gente andar no sobrenatural, né? A gente não pode ter um espírito pessimista, porque isso pode bloquear o avanço de Deus, isso pode bloquear as interpretações daquilo que Deus está movimentando para nós. E tudo aquilo que é movido no pessimismo, tudo aquilo que é desenvolvido com base na incredulidade, sempre vai se tornar um impedimento para o crescimento, sempre vai se tornar um impedimento para o avanço e as manifestações do poder de Deus no meio da igreja. Jesus não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade da sua cidade, por causa da incredulidade. E muitos não se arrependeram, apesar de ver sinais, né? Corazim, Betsaida, Cafarnaum, a cidade não se arrependeram, apesar de ver sinais. E onde os sinais são manifestos também tem um peso de juízo, né? Se Deus está manifestando sinais numa congregação, Ele vai exigir mais dela. Eu prefiro viver num lugar em que tem excessos do que não tem nada. Porque se existe um excesso, vamos supor, pessoas imaturas que estão usando os dons sem muita sabedoria, ainda assim você pode discipulá-las, né, e trazer aperfeiçoamento. Só que onde não há o desejo, não há a entrega, não há a convicção de que Deus se manifeste, não há o desejo da manifestação de Deus, é pior, porque tem um espírito de incredulidade rondando ali, né? Então, eu prefiro os excessos do que nada. Eu prefiro o barulho do que o silêncio. Eu prefiro cadeiras voando do que todo mundo sentadinho, olhando com a cara de velório. Prefiro alguém gritando, berrando, chorando no chão do que um funeral. Amém? Então o espírito de fé vai trazer ousadia, vai trazer posicionamento, vai trazer uma combustão, né? A gente vai ser empoderado para algo, a gente vai criar expectativas para avançar, para falar, para declarar com convicção, para pregar com autoridade. O mundo precisa disso, as pessoas necessitam disso, a igreja precisa disso, homens e mulheres de fé, que o pastor vai falar, vamos fazer isso, estamos juntos, né? Eu creio, vamos lá, estou com expectativa, vamos orar, mas não que se movimente ao contrário, não, quem sabe, sempre tem uma desculpa, irmão, sempre vai ter uma desculpa para a gente ter base na incredulidade. Por isso que eu sempre falo, não tire conclusões de coisas espirituais a partir de uma mente carnal. Não tire conclusões do todo a partir de você.
Porque às vezes eu falo, poxa, precisamos orar mais, irmãos. Mas espera aí, talvez eu não esteja orando, eu me posiciono como se todo mundo não tivesse. Então eu não posso fazer essa avaliação a partir de mim. Preciso fazer uma avaliação a partir dele, a partir dos céus. João, sobe aqui, que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Então eu preciso subir para ver como ele vê. Não ver com meus olhos naturais e julgar. Poxa, irmãos, vocês precisam fazer isso, jejuar. Mas espera aí, será que ninguém está jejuando ou eu não estou jejuando? Entende? Então é sempre a partir dele, a partir de uma leitura do Espírito. Eu acho que é mais ou menos isso. Deixa eu ver se tem mais alguma. Finalizando, romper os seus limites. Sem essas coisas nós não podemos construir o nosso futuro. Romper limites. Você precisa transcender os limites da sua família, vencer seus traumas e superar os desafios do seu tempo. Nós precisamos romper com os nossos limites. Como que eu rompo com os meus limites? Primeiro, eu reconheço que eu tenho eles. Eu reconheço que eu tenho bloqueios emocionais, falando agora, até parece os coaching da vida. Eu reconheço que eu tenho dificuldades, eu reconheço que eu posso melhorar nessa área, eu posso melhorar na comunhão com os irmãos, eu posso melhorar em me dedicar mais à obra de Deus, eu posso melhorar no meu caráter, eu posso melhorar na fofoca, sair fora dela, eu posso melhorar em abençoar mais do que maldizer. Então eu percebo na luz do Espírito Santo que eu tenho limites e eu preciso transcender esse limite. Sempre pense nisso. Onde houver um grande desafio para você, isso se tornará uma fonte que vai jorrar para outras pessoas. Se eu tenho dificuldade de pedir perdão e consigo romper com isso, Deus derrama tanta graça para você perdoar, tanto amor para você amar as pessoas, que isso vai se tornar uma área onde você vai atuar como professor. Então as nossas piores debilidades são as áreas que mais Deus quer nos usar para a gente abençoar o corpo de Cristo. Amém? Mas Luciano, não tenho dificuldade de perdoar. A gente só vai saber disso quando alguém nos ofender de verdade. Quando a gente se deparar com situações dentro da igreja, que a gente vai ter que sentar com a liderança, sentar com o irmão que ofendeu e corrigir, e disciplinar, e trazer à luz o que está acontecendo e exigir ali o perdão. Então a gente só vai saber quando de fato acontecer. É por isso que eu sempre falo, não tem como a gente estar na igreja e a gente ter aquele sentimento, eu não gosto de fulano, eu sou de mal com cicrano, porque lá atrás aconteceu isso. Lá atrás era o velho homem, lá atrás era a velha criatura, lá atrás era alguém sem Deus, agora é alguém cheio do Espírito Santo, que precisa ter posições de alguém cheio do Espírito Santo. Então a gente vai ter limites na nossa família, a gente precisa romper limites dentro de casa, vencer os traumas e superar o desafio em todo o tempo. Amém? Que Deus possa nos usar nesses dias com poder e glória.